Neymar se machuca de novo e mesmo assim o Santos quer renovar com ele até 2026. A decisão dividiu torcedores e os comentaristas explodiram de críticas. Ao invés do carnaval, que era feriado, né? Tinha que ter ido fazer fisioterapia. Foi fazer fisioterapia depois num cruzeiro, cara. Será que o Santos Futebol Clube está prestes a cometer um erro histórico? Ou será que Neymar ainda pode calar a boca de todos e brilhar na Copa do Mundo? Confira agora a análise completa dos comentaristas e o que isso pode significar para o futuro do Peixe e de Neymar. Bora pro vídeo. O Santos disse que está pensando na renovação do Neymar. Ele iniciou um novo tratamento, agora para sua nova contusão, e ele agora é um novo tratamento no Santos, e o Santos está vendo uma chance muito grande de renovar com o Neymar até a Copa. O presidente Marcelo Teixeira se mostrou otimista com relação à renovação de contrato do Neymar até a Copa do Mundo de 26. O vínculo atual termina no dia 30 de junho. Ele jogou muito pouco até agora, porque ele se machucou bastante. E o clube pretende avançar pelo acordo nas próximas semanas, enquanto o jogador se recupera, como eu falei, de mais uma lesão muscular. Essa é a situação do Neymar. E falar em Neymar, temos um podcast interessantíssimo sobre o Neymar, que está no All Prime e também nas plataformas de podcast. Vamos ouvir um pedacinho, mostrar um pedacinho para vocês. Ele nunca jogou pelo Santos, mas criou o príncipe da vila. O pai, o empresário, o estrategista, o filho, o craque, o ídolo. Neymar da Silva Santos. Fechou contratos, negociou transferências e transformou um menino da Baixada Santista em ídolo mundial. Neymar da Silva Santos Júnior. Emocionou torcidas, acumulou títulos e transformou um mecânico num empresário implacável. Agora, o novo podcast do All Prime vai revelar um enredo que entrou para a história do futebol mundial. Este é Neymar, um podcast original do All Prime. Ouça no All, no YouTube do All Prime e em todas as plataformas de podcast. Olha, se você não viu, ouça, porque é bem legal, bem interessante, muito bem apurado esse podcast que fala do pai do Neymar, de como ele transformou o Neymar e tudo mais num império, numa máquina de fazer dinheiro, como se transformou num empresário poderosíssimo, e também sobre o Neymar. Casão, as duas coisas, o podcast que você, se não ouviu, ouça, é a minha recomendação, e essa história de poder renovar, o Santos está tentando renovar aí, tentando acertar a renovação com o Neymar. Por enquanto, o Neymar entregou muito pouco. Foi muito barulho e tudo mais. Em campo entregou muito pouco. Até porque ficou muito machucado, né? E em relação à renovação, então, você vê como tá a cabeça da direção do Santos funciona. Tá sem treinador, na zona de rebaixamento, e eles estão entusiasmados na possibilidade de renovar o contrato com o Neymar, sendo que o Neymar não jogou pouquíssimo, não jogou bem, não decidiu nenhum jogo e deu pouca atenção pro Santos, né? Porque agora eu vi uma matéria dizendo assim, Neymar foi treinar, foi fazer fisioterapia, recuperação até no feriado. Cara, era isso que ele tinha que ter feito desde a primeira contusão. Aqui no Santos. Eu não vou falar nem do joelho lá, tô falando aqui. Quando ele teve a primeira contusão contra o Bragantino, ao invés do carnaval, que era feriado, né? Tinha que ter ido fazer fisioterapia. Ao invés dos jogos do Fúria, ele tinha que ter ido fazer fisioterapia. Então esse comportamento atual é de pleno desespero. De todas as críticas que vem recebendo por se machucar constantemente e por não levar a sério nem recuperação, nem pós-cirurgia, nem nada. Então agora ele está correndo contra o tempo. O Neymar, eu estou falando. Dá tempo de ele, de repente, levar a sério por meses esse tipo de foco? Dá tempo. Ele vai voltar a jogar o que ele jogava? Eu não acredito, porque são muitas contusões. Perdeu força muscular, perdeu arranque, perdeu explosão, não é mais o mesmo, mas ele pode se arrumar dentro do campo, num lugar que exija mais da técnica e do talento dele do que da força física. Ele pode se ajeitar numa parte do campo para fazer isso. Mas não é mérito algum
ele ter ido segunda-feira, dia 21, feriado, fazer fisioterapia. Todo jogador sério e que se preocupa mais em voltar a jogar e dar atenção pro clube que ele joga, faz isso, gente. Não é o Neymar que foi o feriado. Vê o Lucas, vê o Oscar, vê todos os outros. O Caleri agora que vai operar. Então o Pedro voltou em 7 meses. Por quê? Feriado, Natal, Ano Novo, o cara tá fazendo fisioterapia. Então vamos separar uma coisa. Ele começou a fazer a coisa certa, aparentemente, agora. Já deveria ter feito antes. E o Santos é um absurdo. Se entusiasmar com uma possível renovação com o Neymar sem treinador e na zona de rebaixamento. O Neymar tá machucado, não vai jogar domingo. O Neymar já não jogou bem, se machucou, tá fora do Santos por um tempão. Já estava fora antes, vai ficar fora um tempão. Então não é a prioridade. A prioridade é contratar um treinador e fazer um time competitivo para sair da zona de rebaixamento. Porque a cada rodada cai uma posição. Né? Ele cai uma posição. Com a vitória do Bahia, né? A vitória do Bahia, a vitória do Bahia, o empate do Vitória, o Santos caiu uma posição ali entre os 4 últimos. Então essa é a prioridade do Santos: buscar um treinador ou definir o César Sampaio, porque precisa sair da zona de rebaixamento. O Neymar não vai jogar agora, não vai jogar semana que vem, talvez daqui 1 mês e meio ele jogue. Aí quando ele voltar a jogar daqui 1 mês e meio, olha como ele tá, vê se vai ter uma sequência, vê se a parte clínica tá legal e pensa em renovar. Porque o Neymar não tem mercado hoje em nenhum lugar. É o Santos ou não é? Então o Santos não precisa se precipitar em renovar o contrato agora de um jogador que ele não sabe se vai ter sequência de jogos, pô. Tão grave, Casão, que daqui 1 mês e meio tem o Mundial. Aí o Santos não joga. Então, quando ele estiver pronto para jogar, não tem jogo do Santos. Essa reportagem que fala Exatamente. sobre isso. Essa reportagem fala sobre o tratamento do Neymar, Danilo, é um pouco espantoso, porque fala assim: antes era o staff do jogador que definia como é que ia ser o tratamento. Aí agora parece que não, agora o Santos fala, não, agora é comigo, deixa comigo que agora que eu vou resolver. E aí, entre os pedidos do Santos, será o treinamento em 2 períodos, em alguns dias, o que já deve ocorrer essa semana, além da orientação para evitar pausas na reabilitação. Então, Neymar, por favor, para de não se tratar e continue se tratando. É a mudança de tratamento aí do Neymar. É uma pena que o Santos ele tenha que se submeter a isso como uma forma de tentar ganhar mais dinheiro, de trazer mais patrocinadores. É uma situação financeira que o Santos se submete, e outra, né, para pagar inclusive os investimentos dessa própria temporada, porque o Santos não fez um mercado barato. O Santos não contratou poucos jogadores para um time que está voltando agora da Série B e que tem limitações financeiras. E quando você ouve o podcast, nós da casa aqui tivemos um ligeiro privilégio. Eu pude ouvir 3 episódios já, em vez de só o primeiro que está no ar, e fica bem claro, bastante claro, como o Neymar pai, ele coloca, e é amor, o cara quer o melhor pro filho, não estou dizendo isso, mas o amor não é o suficiente e não significa profissionalismo. Na verdade, muitas vezes o amor vai contra o profissionalismo. Ele faz tudo o que pode, que ele acha que é o melhor pro Neymar, mas muitas vezes as decisões não são as melhores decisões para o Neymar. E uma delas é isso, colocar como o Neymar pai ou como o Neymar gostaria de se tratar. Não, quem tem que decidir isso é o clube, tem que fazer o cronograma, tem que fazer... O Neymar se machucou na Arábia e foi fazer fisioterapia depois num cruzeiro, cara. Não tem como. E agora é a mesma coisa, se machucou contra o Bragantino e na noite seguinte estava num carnaval no camarote. Então, para mim, esses 3 episódios que eu já pude ouvir aí do podcast aqui do Neymar, que, aliás, parabéns para o Pedro Lopes, uma investigação, uma apuração muito boa, muito mesmo. Mostra claramente que o amor, muitas vezes, está no lado oposto do profissionalismo. Eu tenho certeza que o Neymar pai fez o melhor para o filho, mas não foi o mais profissional. Então, ouça aí esse podcast do Neymar. Pode falar, Casão, estamos encerrando, fala. Não, então, rapidinho. Essa manchete... o Santos agora tem o pedido do Santos é que ele treine 2 vezes por dia para se recuperar e não falte na fisioterapia. Isso é um pedido? Isso é uma obrigação do jogador. Não o clube precisa pedir o cara fazer isso. Casão, isso é o que ele ganha. 4 milhões. Tá? Casão, vou fazer um pedido para você daqui a pouco. Fala.
Então, o Santos é o seguinte, faz a programação do treinamento e o cara tem que cumprir. Caramba, é isso.